recebo em nosso programa novamente a presidente da AVA Vozes Atípicas, a Simone Ali Chair. É isso? É isso aí. Ah, que chique, só falar, hein, Simone? Seja bem-vinda. Falou certinho. Chair, exatamente. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Simone, novamente. que sucesso a sua primeira participação no Dito e Feito, né? E por isso que você voltou. Muitos amigos se identificaram com as suas falas, ficaram preocupados, né? Porque a gente percebe que o número de crianças autistas tem crescido de uma forma vultuosa. E você, como presidente da AVA, né, Vozes Atípicas, traz para a gente hoje informações sobre autismo e diagnóstico. O que é o autismo, Simone? Para o pessoal de casa compreender, aquela pessoa que é leiga, ou aquela dona de casa que às vezes tem um sobrinho que às vezes o filho ou a filha não colocou reparo no neto. Fale para a gente. Bom, antes de mais nada, muito obrigada. Boa tarde a todo mundo. O autismo é um transtorno neurobiológico em que apresentam algumas diferenças no desenvolvimento de uma criança. Dá para perceber nitidamente quando é que essa criança tem alguma coisa diferente, vamos dizer assim. Dá para a gente sentir isso desde cedo, quando a criança ainda é pequenininha, até mesmo quando é um bebê. Quando você chama, ela não te ouve. Quando você faz uma brincadeira, ela não interage, ela não olha nos olhos. Então, são várias coisas que vão acontecendo no desenvolvimento dessa criança em que você percebe que tem alguma coisa errada, que não está dentro do esperado, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, geralmente é marcado por essa falta de interação social, falta de atraso na fala, a parte da comunicação sempre é muito afetada. É uma coisa que chama muita atenção na maioria das crianças, é a fala atrasada. Não, mãe, por favor, se o seu filho não fala ainda, está atrasado, não significa que é autista. Mas é um ponto de interrogação a ser olhado, porque uma criança com 2, 3 anos já é para estar falando normalmente, ou bastante. Por exemplo, o meu filho começou a falar aos 4, então eu já sabia que tinha alguma coisa errada com ele. Sim. Então a gente tem que prestar bastante atenção nesses detalhes, aquela criança que não brinca de faz de conta, aquela criança que tem movimentos estereotipados, que é aquela movimentação assim de bater o braço quando está muito elétrica, ou quando está muito frustrada, ou fica com a mão fazendo os gestos, ou o rocking, que é de ficar de para cima, para frente, para trás. É claro que são sinais. São sinais, não significa que a criança vai ter todos esses sinais. Sim. Mas, principalmente, esses sinais mais conhecidos, têm uma sensibilidade auditiva muito grande, não suporta multidão. Então, são coisas que as famílias têm que ficar de olho. E a maioria das... Isso a gente está falando de crianças, né? Crianças. Porque existem adultos que também são autistas e só descobre que é adulto depois de adulto. Exatamente. Às vezes até num teste para entrar numa empresa, quando passa pelo psicológico e assim por diante. Eu tenho um caso de 2 amigas que descobriram que são autistas, porque elas têm uma sensibilidade auditiva além, né, e algumas outras coisas, enfim, não quero colocar porque elas inclusive estão nos assistindo. Sim, essas pessoas que conseguem o diagnóstico adulto, geralmente é o nível 1 de suporte, ou seja, aquelas pessoas que têm uma vida praticamente normal. Mas alguma coisinha pega ali na interação, na comunicação, aquela sensação de não pertencimento àquela sociedade que está ali, todo mundo se enturmando, todo mundo falando, todo mundo rindo, e ela está lá incomodada com aquela multidão, ela está lá incomodada com aquele barulho, enfim, geralmente o nível 1 de suporte é o mais difícil de detectar. Sim. Por isso que só chega na fase adulta. Já quando é criança, o nível 2, 3 é mais fácil de identificar, principalmente o 3 que vem na maioria das vezes, com deficiência intelectual. Então você bate o olho e você já vê que tem alguma coisa diferente, até mesmo, não que tenha característica física, mas o jeito de andar, o jeito de se comportar, o jeito de mexer com as mãos, já dá para perceber que tem alguma coisa, o que já é um pouco mais diferente quando o autista adulto é bem leve, né? Simone, quando a gente fala a respeito do autismo, qual que é o exame que deve ser feito para diagnosticar se essa criança, ou são exames
no plural, que devem ser feitos para que a gente possa realmente diagnosticar, olha, meu filho ele tem um grau de autismo leve, um grau de autismo 2 ou 3. Não existe exame de... Pontual. Não existe. Assim como não existe medicação para o autismo. Não existe. Mas o autismo é uma doença? Eu não considero. Por isso que eu estou te perguntando. Já estive, a pergunta capciosa. Nossa, são 30 anos de congressos e Sim. A grande maioria diz que não. Eu concordo que não é uma doença. Também não vejo como uma doença. Mas também já ouvi de médicos dizendo que sim. A meu ver, não é uma doença. Agora, não existe um teste do tipo eletroencefalograma ou uma ultrassonografia, nada nesse sentido detecta o autismo numa pessoa. Geralmente os médicos pedem esses exames não para ver se a pessoa tem autismo, para ver se tem algum outro problema, alguma outra situação que pode, para descartar. Então, ela ouve bem, ela entende bem, ela está tudo certo no cérebro daquela pessoa. Então, aí sim nós vamos passar para a possibilidade de ser um autismo, né? O autismo é detectado através de testes, né? De comprovação científica. Eu sou muito a favor da avaliação neuropsicológica, que dá para ter muita ideia da pessoa, se ela tem autismo ou não, porque são aplicados testes de inteligência, raciocínio, lógica, interpretação, memória, socialização, comunicação. São testes bem certeiros, que inclusive verificam se tem alguma comorbidade, porque geralmente o autismo não vem sozinho, ele vem com alguma comorbidade. As comorbidades mais comuns, TDAH, que é onde meu filho tem. Também tem o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, através desses exames, dessas avaliações, se descobre muito disso daí, o que a pessoa pode ter, inclusive já dá uma noção do nível. Se é leve, se é moderado, se é severo. É claro que tem que passar por um médico especializado depois, primeira avaliação, depois o médico, porque o médico que tem que fechar. Que médico? Neurologista ou psiquiatra? A maioria... Psiquiatra, que fique bem claro, é por uma questão... não é por causa de loucura nem nada disso, porque as pessoas elas confundem. Confundem, tem preconceito. É isso. É por conta que o psiquiatra ele é aquele que, inclusive, trabalha com a parte de fármaco. Né? Então, é isso que é importante a gente lembrar para quem está nos assistindo. Exatamente. Eu sempre falo que para as mães procurarem mais um psiquiatra. Eu prefiro, porque o psiquiatra vê mais a comunicação, a socialização e o comportamento. O neurologista é uma parte mais física do cérebro. Sim. E só que as pessoas argumentam que no CAPES, na UBS, assim, no impostinho, costuma ter mais neurologista do que psiquiatra. Mas, sim, o psiquiatra é mais indicado, é o que eu acho mais adequado, e principalmente porque a grande maioria dos autistas necessita de algum tipo de medicamento. Porque, às vezes, a comorbidade vem para dar uma chacoalhada nessa questão. Sim. Sempre digo que o meu filho, na infância, o TDAH dele deu muito mais trabalho do que o autismo. Então, ele necessitou da medicação pelo fato de ser hiperativo, impulsivo e desatento. Então, é muito difícil um TDAH não ser medicado. Então, ele necessitou dessa medicação. Já minha filha não necessitou, porque ela sempre foi leve, tranquila, não tinha problema de atenção, então não houve necessidade dela tomar medicação. Mas eu sempre recomendo o psiquiatra. Bom, antes da gente continuar falando aqui com a Simone, você vai acompanhar um recadinho da Vivences. Isso mesmo, para você que está procurando uma parabólica digital para a banda KU. Acompanhe esse recado com o Daniel e eu já volto. 5 motivos para você comprar a nova parabólica digital da Vivences para a sua casa. Você ficará livre de qualquer mensalidade para o resto da vida. São mais de 60 canais gratuitos, sinal digital de alta qualidade de som e imagem compatível com televisores de tubo e tela plana. 1 ano de garantia com troca expressa. Não precisa gastar sua internet. Vivences, tecnologia e cuidado para a sua casa. Que maravilha! Vivences para você assistir a Vivax TV 24 horas por dia, aí na sua casa, no conforto da sua casa, no seu estabelecimento.
na onde você preferir, viu? Até no campo, na fazenda, na praia, onde você preferir. Bom, aqui na nossa sala de estar eu estou com a Simone Ali Chair, que é presidente da AVA Vozes Atípicas, já vai virar habituê do nosso programa, falando sobre autismo e diagnóstico, algo muito importante. E eu queria saber de você, Simone, de acordo com as pesquisas e tudo mais, o porquê desse número crescente de autismo? Seria em função do nosso ritmo de vida, de, por exemplo, o consumo exagerado de álcool ou de drogas ilícitas? Como que você avalia, dentro daquilo que você vivencia na AVA, esse número crescente de crianças autistas? Na verdade, não vejo como um número crescendo. O que nós melhoramos foi a informação. Então, antigamente, você tinha aquele parente mais idoso que ficava ali na festa, meio esquisitão, meio estranho, e passava por isso. Agora, hoje não. Hoje, esse parente chega a um diagnóstico, que é de um autismo mais leve. Então, hoje a informação está chegando, os profissionais estão se capacitando, estão se especializando, existem mais testes, mais ferramentas para que se consiga detectar o autismo. Então, embora realmente foi feita uma pesquisa de um centro americano, né, o CDC, que em cada 36 pessoas nos Estados Unidos, de até 8 anos, uma é autista. Mas em função de quê? A gente tem que também, é isso que eu queria saber, nessas pesquisas, a gente tem que tentar detectar o que acontece. Eu interpreto como informação. Mídias sociais, capacitação, todo mundo está mais atento. Tudo o que acontece assim, da geração dos meus filhos se chegou a um diagnóstico. Na geração dos pais das crianças, não. Então, hoje, quando os pais conseguem o diagnóstico do filho, vai perceber que eles também são autistas, porque isso é genético. Então, antigamente, passava batido, ia levando. Você sabe que, Simone, o que me chama a atenção é justamente, mas o que leva esse gene, né? A gente ter, é isso que eu fico pensando. Nós ainda não descobrimos, não. Então, porque a ciência está tão evoluída para tantas coisas, ainda não consegue. Por que a criança nasce autista? Não, né? eu tenho, espiritualmente falando, eu tenho uma visão, mas não é o caso da pauta. A gente marca até uma outra pauta para isso, mas eu fico me perguntando, porque eu tenho vários amigos que depois que você veio ao programa, eles se atentaram para coisas, né? E assim, eu até comentava com você antes do ar, que eu já indiquei a AVA, já falei para muita gente a respeito da AVA, falei para a Isabela, nossa produtora, que falei, Isa, por favor, traga a Simone, porque é um tema que chamou muito a atenção de todos que, desde que estreou o nosso programa, é realmente uma coisa que chama a atenção. Eu não sei se realmente o fato de você vir e falar, né, sobre algumas coisas que a gente às vezes torce o nariz. Eu tenho pessoas que eu conheço que eu já percebo que o filho é autista, mas o pai e a mãe não querem aceitar de jeito nenhum. Eu vejo porque fala assim, meu filho ele é caladinho assim porque é o jeito dele. E acabou. É um tabu. Já te brecou. Isso, eu já falo assim, gente, quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa? Olha, esses dias eu fui dar uma entrevista numa rádio, e a moça que me entrevistou, depois que terminou a reportagem, ela falou para mim, você abriu os meus olhos, eu acho que eu sou TDAH. Sim. Então, assim, não é que tem mais pessoas TDAH ou mais pessoas autistas, a informação está chegando. Sim. Então, eu cheguei lá e informei, ela, é o que eu sou. Eu acho importante essa informação chegar. Me identificando. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu sou bem assim, então será que eu sou autista? Não, gente, não entre em pânico, por favor. Eu só acho que a pessoa tem que procurar ajuda. O meu trabalho é voluntário, eu não cobro absolutamente nada. A AVA, na verdade, é um braço social da Associação de Pais Inspirare, que eu também sou presidente, e a Inspirare está há uns 15 anos já, onde eu já atendi 2.500 pessoas, em que eu faço encaminhamento, orientação parental, eu dou um norte para a família, porque é isso que mata as mães. O que fazer? Onde correr atrás? E, principalmente, não tenho dinheiro. E aí, como é que eu faço? Então, eu faço essa avaliação, que é uma anamnese, geralmente eu fico 1h30 com cada família, eu descubro o que está acontecendo com aquela família e tento ajudar. De que maneira eu ajudo? Eu tenho parcerias profissionais, que são especialistas e que pegam a um valor social ou
é difícil, mas eu consigo alguma coisa gratuita para as famílias que são muito carentes. O que eu não quero é que essas famílias fiquem sem diagnóstico, sem ajuda, sem um norte, porque é isso que acaba desestruturando as famílias, porque a mãe fica correndo de um lado para o outro em locais públicos e elas não vão encontrar ninguém especializado em autismo. Infelizmente, esse mundo é muito injusto e a grande maioria dos profissionais que são especializados estão só na rede particular. Então, são esses profissionais particulares que são muito especialistas que eu trago como parceria e que acabam fazendo esse atendimento social ou gratuito para essas famílias. Eu luto bastante para isso. Tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, Simone. Meu primo tem 1 aninho e desde quando ele tinha 6 meses percebi que tem muita sensibilidade a qualquer som, colocando a mãozinha no ouvido e chorando toda vez que escuta algo mais alto. Esse sintoma se encaixa no autismo? Quem pergunta é Pedro Aparício, do Rio de Janeiro, capital. Sim, se encaixa na questão da sensibilidade auditiva, mas isso não significa que ele seja autista. Mas é um fato a dar uma olhadinha, veja se ele anda na pontinha dos pés, vê se ele faz como é que fala? Comunicação visual com a pessoa, se você chama por ele, se ele olha para você, se ele interage. Então, são várias características. Esta é apenas uma delas. A criança que faz esse movimento é bem típico de um autista, mas não necessariamente ela seja um autista. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Com qual médico posso passar para ter o diagnóstico de autismo? Existe idade correta para ser diagnosticado? Quem pergunta é Giovanni Ferreira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Giovanni, não existe isso. Às vezes até um bebê, não que ele vai ser diagnosticado como autista, mas já dá para os médicos perceberem que aquela criança está com algum tipo de atraso, que são aquelas características que eu falei. Então a criança começa a entrar com um tratamento de intervenção precoce. Se for autista, já pegou desde cedinho. Se não for, mal algum vai fazer. Vai ser estimulada a falar, vai ser estimulada a deixar as fraldas, vai ser estimulada nas questões sensoriais. Então, quanto mais cedo, bem melhor olhar isso daí. O profissional, pediatra, não. O pediatra não tem esse olhar que um psiquiatra infantil teria. Então, eu sugeriria um psiquiatra infantil. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Existe algum tratamento para melhorar a qualidade de vida de um autista com grau alto? Quem pergunta é Gabriela Vieira, de São Bernardo do Campo, São Paulo. O que ela quis dizer com grau alto? Ela quis dizer... Pode ser grau 3, né? Se é um grau mais severo, um nível maior de suporte, sempre tem. Nós não podemos desistir. Esses dias eu estava com uma criança com deficiência intelectual, síndrome de Down, TDAH, autista, nível severo, e eu estava encaminhando para pedagoga. Nós não podemos desistir. É fácil? Não. Tem que ser um profissional qualquer? Também não. Tem que ser um especialista. Chance essa criança só vai ter se fizer um acompanhamento, um tratamento adequado com os profissionais especializados. O que eu peço para os pais é que não desistam, de maneira alguma, não desistam. Sempre há o que fazer pelo autista, independente do grau que ele tenha. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Meu marido não consegue aceitar que nossa filha tem autismo, mesmo ela sendo saudável. O que posso fazer para mudar sua visão sobre TEA? Quem pergunta? É a Jaqueline. É a Jaqueline Nunes, de Brasília, Distrito Federal. E, Jaqueline, você está numa situação extremamente... O TEA, só lembrando que é o transtorno do espectro do autista. Jaqueline, o seu caso é extremamente comum, muito comum. Nesses 30 anos de militância, o que eu já vi de pais no caso o homem, se separando da mulher, é uma coisa absurda, porque eles culpam a mulher pelo filho autista, e por incrível que pareça, a grande maioria das vezes essa genética vem do pai,
mas eles não aceitam. Então é uma situação muito difícil. Eu já tive que fazer mediação entre casal que estavam para se separar por causa disso. É muito complicado e eu sempre peço união do casal. Eles precisam estar juntinhos, alinhados, para que essa criança tenha alguma chance. Uma vez um pai chegou para mim na associação e disse assim: eu não vou pagar a aula de inglês para o meu filho porque ele é autista, então eu não vou perder tempo. Eu fiquei chocada com esse tipo de comentário, com esse tipo de visão desse pai. O pai tem que estar ali para proteger, para apoiar, para incentivar. E é aquilo que ela falou, a criança é saudável. Sem dúvida. Ela é autista, mas é saudável. Ela tem um transtorno. Muito pode ser feito por ela, então você tem que, de alguma forma, não sei como, não conheço o seu marido, mas tentá-lo chegar para entender que a sua filha não tem culpa, que vocês dois precisam estar unidos para fazer um tratamento adequado para que ela possa ter um grande desenvolvimento. E nunca desista da sua filha. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Descobri que o meu filho é autista, tem 1 ano e estou fazendo de tudo para ajudar ele a se desenvolver. Você acha que levá-lo a encontros com outros autistas pode ajudar? Quem pergunta é a Luana Silva, de Guarulhos, São Paulo. Luana, isso é muito relativo. Eu acho importante a socialização, se a criança ou se o adolescente quiser essa socialização. A minha filha autista, por exemplo, ela adora enturmar, ela adora balada, ela adora viagens, ela tem um grupo grande de amigos, namora e tal. O meu filho já é antissocial, para ele seria um sofrimento. Então, conversa com seu filho, veja se isso é bom para ele, se ele tem interesse, tenta convencê-lo que, é claro, quanto mais pessoas ele conviver, ele vai ver que ele não está sozinho, que existem outras pessoas como ele, e que ele pode ser feliz, que ele não precisa ficar ali naquele quarto quietinho, isolado. Ele pode achar os seus pares. E quando a gente acha os nossos pares, a identidade vem, e isso é maravilhoso. Seria bacana se ele fosse assim. Bom, eu vou passar para você de casa o contato aqui da Simone Ali Chair, né, que é presidente da AVA Vozes Atípicas. Tem o ava.vozesatípicas, ava.vozesatípicas, Simone _Ali _Chair, Simone _Ali _Chair. Também tem o WhatsApp da AVA, que é o 0 operadora 11 98904 4824. 0 operadora 11 98904 4824. Caminhada pelo Autismo também lá no Instagram. Caminhada pelo Autismo, tá? E ainda tem a associação, inspirare.com.br, associacão, inspirare.com.br, caminhadadoautismo.org, caminhadadoautismo.org. Simone, muito obrigado. Lembrando para você que está nos assistindo, a AVA Vozes Atípicas é um suporte nesse encontro de pais e crianças que sofrem com o autismo, né, que às vezes nem sabem, mas que realmente vai ter esse suporte, esse encaminhamento para que possa fazer com que essa criança ela tenha qualidade de vida no seu crescimento. Isso é necessário, não torça o nariz. Eu quero dizer até uma coisa para você, para os meus amigos que eu digo, que descobriram que os filhos são autistas. Eu sempre digo isso para todos, desde o dia que eu conheci a Simone. O mais importante é o amor. Se você realmente ama o seu filho, a sua filha, você vai dar amor. Isso não custa absolutamente nada. Quando você ama e você manifesta esse amor na busca pela melhor qualidade de vida, pode ter certeza que você vai ter um filho muito mais amável com você do que talvez um que não tenha um transtorno aparente. Pode ter certeza disso, viu? E outra coisa que eu quero dizer, e você que é mulher, separou do seu marido, não judie do seu filho que é autista para tentar ficar com seu marido de volta. Isso é muito feio para você, né? Porque você está judiando de um ser que é indefeso, que é criança. Não deixa ele desnutrido nem nada. Fica a dica, porque eu de verdade, se eu tiver sabendo de alguma coisa, mesmo como apresentador, eu falo aqui na televisão. Pode ter certeza, porque eu não acho justo. Você separou do seu marido, siga seu caminho, siga sua vida. Não é fazendo maldades com uma criança que tem um transtorno que você vai conseguir um homem de volta.
Simone, desculpa, mas eu quero agradecer demais a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Né? E espero você mais vezes aqui, trazendo mais informação para a nossa audiência. Foi muito válido você no nosso programa, viu? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar sempre falando sobre o autismo. E só lembrando que a Inspirare ou a AVA pega de bebês até idosos. Nós não temos restrição de idade. O que a gente quer é fazer um bom encaminhamento para essas famílias. Obrigado mesmo e até breve. Tá? Obrigada a você. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem Pipoca com Sérgio de Vicentinho. Até já.